Olá, meus queridos alunos da classe de juvenis da nossa Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus de Missão do Distrito Federal, pastor presidente Douglas Batista, coordenadora missionária Dirley Batista. São todos bem-vindos, é uma saudade muito grande que estamos de vocês. Esta aula aqui online devido a essa situação de isolamento social, mas muito bom poder estar aqui, mesmo que à distância, tendo essa oportunidade de estar com vocês. Queremos dar aqui nossas boas-vindas aos nossos novos alunos que estão vindo da classe de adolescentes, ao Igor, ao Lucas e à Marissa. Sejam bem-vindos à nossa classe de juvenis. Meus amados, nós estamos nesse novo trimestre que se iniciou esse mês de abril, estudando uma revista que tem como tema a pessoa de Jesus Cristo e também o reino de Deus. A nossa lição do dia, a lição número 4, né, do dia de hoje, ela tem como tema, como título, Como se deu o ministério de Jesus. No enfoque bíblico que está em João, capítulo 1, versículo 29, nos diz, no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A leitura bíblica em classe está no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículos 14 a 20. Você pode tomar a sua revista em suas mãos e também a Bíblia Sagrada, nós vamos fazer uso da revista e da Bíblia. E nós temos aqui esse texto bíblico que nos diz, e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse, vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Amém. Antes de iniciar a exposição, vamos fazer uma breve oração. Feche os seus olhos. Amado Deus e bondoso Pai, te damos graças por essa oportunidade de tomar a tua palavra em nossas mãos para o aprendizado. Que o Senhor venha iluminar a nossa mente e nos dar a compreensão da tua palavra. Também te agradeço por esta classe, pela vida destes jovens, que o Senhor possa estar guardando-os, abençoando-os e guiando-os em tudo, para a glória e honra do teu santo nome. Assim eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, esta lição bíblica que nós estamos estudando esse trimestre sobre a pessoa de Cristo e o reino de Deus, na lição de hoje nós temos o ministério de Jesus. E esta exposição vai dividir-se em três partes. A primeira, que é o tema número 1, primeiro tópico da revista, que é um chamado, uma missão a ser cumprida. Tópico 2 diz o ministério messiânico de Jesus. E o tópico número 2 é o ministério terreno de Jesus. O tópico 3, o ministério messiânico de Jesus. E o quarto tópico, qual é o seu chamado? Quando nós falamos de chamado, no que diz respeito à pessoa de Cristo, precisamos compreender que ao longo da Bíblia Sagrada, Deus chama pessoas para estarem próximos a Ele. Deus chama pessoas para servi-lo. Podemos observar, por exemplo, no livro de Gênesis, capítulo 12, Deus chamando Abraão, né, de uma terra distante, em Ur dos Caldeus, para que ele pudesse dele formar o povo de Israel e da nação de Israel trazer o Messias, o Salvador, para este mundo. Se formos mais adiante ao capítulo 4 de Êxodo, por exemplo, vamos encontrar Deus se revelando a Moisés numa sarça ardente e chamando Moisés para uma missão, que era ir até o Egito e tirar o seu povo da escravidão. Se formos mais adiante para o livro de Josué, no capítulo 1, vamos encontrar Deus
chamando Josué para suceder Moisés e guiar o povo para entrar na terra prometida. Se formos mais adiante, chegaremos a Isaías, no capítulo 6, e ele vai nos contar como foi a sua chamada, quando ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, anjos em volta do trono, e a glória de Deus a encher aquele ambiente, e o Senhor a dizer: quem há de ir por nós? E a quem enviarei? E respondendo àquele chamado celeste, Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Por que não falar também de Jeremias, capítulo 1 do seu livro, quando foi chamado por Deus ainda jovem como sacerdote de Anatote, uma aldeia próxima a Jerusalém, e disse: eu não posso, Senhor, atender o teu chamado, eu não passo de uma criança. E o Senhor diz: não diga que és uma criança, porque eu colocarei a minha palavra na tua boca, e aquilo que eu disser para você falar, você fale, porque eu irei confirmar a minha chamada na tua vida. E assim a Bíblia prossegue, chamando outros homens, como Ezequiel, né, no capítulo 1 do seu livro, que viu Deus numa carruagem gloriosa, né, com seres angelicais e querubins. Então a Bíblia está cheia de fatos que nos mostram Deus chamando pessoas. E como foi o chamado de Cristo? Nós sabemos que o chamado de Cristo, como está aqui na nossa revista, ele é um chamado que aconteceu na eternidade. Sim, porque embora ele tenha nascido em Belém, embora ele tenha crescido em Nazaré, iniciado seu ministério aos 30 anos de idade, ele é o Filho eterno de Deus. A palavra de Deus nos assegura que é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Então significa que antes que houvesse céu e terra, antes que houvesse uma criação, Deus já tinha, na sua eternidade, chamado a seu Filho para a missão de ser o nosso Redentor. Glória a Deus. Então, aqui na nossa lição, primeiro item, primeiro tópico, um chamado. O que é chamado? A palavra chamar quer dizer vocacionar. Significa trazer para próximo, cumprir dar uma tarefa, dar uma missão. E ao longo da eternidade, Jesus foi chamado por Deus para ser o nosso Salvador. Aqui na nossa revista, nós temos esta informação. O chamado de Cristo não aconteceu quando ele era já o Verbo que se fez carne. O Verbo, o chamado de Jesus foi antes dos dias da Galileia ou em Jerusalém. Desde a fundação do mundo, esse chamado já estava planejado por Deus. E Jesus, então, no tempo determinado por Deus, veio a este mundo e iniciou seu ministério. A palavra ministério ou ministrar significa servir. Hoje é verdade que a palavra ministro assume às vezes ares de importância, de superioridade, né? Nós temos pessoas que são chamadas de ministros, mas na verdade a palavra ministrar, o ministro é servo, o ministro é um servo. E Jesus veio como servo de Deus, como ele registra na sua palavra, ele veio não para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui nessa revista é que Cristo viveu o seu chamado e ministério atendendo a ordem do Pai na eternidade. E esse chamado, esse ministério, né, como Cordeiro de Deus que veio para morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Ao iniciar seu ministério, como disse, com 30 anos de idade, a Bíblia vai nos mostrar que Jesus exerceu seu ministério fundado no tripé, ou o tríplice ministério de Jesus. A Bíblia nos diz que ele ensinava a palavra de Deus, pregava o evangelho e ele curava os enfermos. Então, ensinar, pregar e curar. Abra a sua Bíblia, nós vamos observar aqui, por exemplo, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 4, Mateus capítulo 4, nós vamos encontrar o tríplice ministério de Jesus nos dias em que ele peregrinou aqui entre nós. Em Mateus capítulo 4, versículo 23, a Bíblia nos diz: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus 4 e 23.
Se nós formos ainda aqui em Mateus, para o capítulo 9, Mateus 9 e 35, nós temos a mesma informação. Aqui em Mateus 9 e 35, que diz: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, o ministério de Cristo esteve fundado nesse tripé. Ele ensinava, ele pregava e ele também curava as enfermidades. Nosso segundo tópico fala exatamente sobre isso, o ministério terreno de Jesus. Quando nós falamos de ministério terreno, fazemos referência ao que Cristo fez quando esteve aqui entre nós. E ele fez isso. Ele ensinava, ele pregava e ele curava os enfermos. Nesse segundo tópico, há aqui um item interessante que nos diz: Jesus, em seu ministério terreno, nos inspira como a sua forma de agir no dia a dia. Ele orava e jejuava, Mateus 4:2 e Marcos 1:35. Ele ia ao templo e às sinagogas, Lucas 22:53 e 4:4. Ele lia as Escrituras, Lucas 4:17. E também curava enfermos, expulsava os demônios e ensinava a palavra, Lucas 6:18 e Mateus 5:2. Além disso, ele exerceu o ofício de profeta, evangelista, pastor, mestre e diácono. Aqui está na nossa revista essa informação. É de bom alvitre aqui salientar que Jesus exerceu o ministério e isso também nos impacta no nosso dia a dia. Se Jesus, no seu ministério, orava e jejuava, nós também precisamos fazer isso. Se o Senhor, no seu ministério terreno, ele lia as Escrituras diariamente, e mais do que lia, ele a decorava, porque quando foi tentado pelo diabo, lá no deserto, ele citou as Escrituras de cor. Se ele ia ao templo, nós também precisamos ir ao templo, precisamos congregar. Estamos vivendo esse tempo agora de segregação, mas todos os dias há cultos online na nossa igreja, nós podemos ali conectar e receber a palavra, e ouvir a palavra, e ser edificados pela palavra. A palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus ela é eficaz. E nós precisamos olhar para o Senhor e seguir os seus passos. Se o meu mestre precisava orar, eu preciso orar. Eu tenho que ter o hábito de orar. Se o meu mestre, no seu ministério, se tem necessidade de jejuar, também preciso me abster de alimento e consagrar-me ao meu Deus. Se o meu mestre esteve preocupado em fazer a vontade do Pai, eu também devo seguir este mesmo rumo, estar preocupado em toda a minha maneira de viver, em agradar aquele que me salvou. Glória a Deus. Quero perguntar a você, querido jovem, você está também atento a essas necessidades? Como está a sua vida espiritual? Como está o seu dia a dia? Você tem lido a palavra de Deus diariamente? Tem se preocupado em demorar-se em alguns minutos de joelhos em oração diante do Senhor? Tem se preocupado em estar na casa de Deus, ou nesses casos agora do isolamento social, em acompanhar os cultos que são publicados e divulgados nas mídias sociais online? Pense nisso. Se Jesus precisou, como homem de Deus, como filho de Deus, buscar o Pai, nós também precisamos desenvolver a nossa salvação. No item número 2, no tópico 2 da nossa revista, nós temos o ministério messiânico de Jesus. Sim, porque ele veio cumprir um plano que ele foi entregue de resgate da humanidade, né? E aqui na nossa lição nós temos o ministério messiânico de Jesus, foi o cumprimento das promessas do Messias, das Escrituras do Antigo Testamento. Então nós temos, por exemplo, o Salmo 22, que narra ali a morte de Cristo na cruz, né, em profecia, Deus usando Davi para trazer detalhes acerca da crucificação. Nós temos Isaías 7,14, que vai nos falar também sobre o nascimento de Jesus. Você pode acompanhar na sua Bíblia esse texto, que está aqui impresso na nossa revista, né? Em Isaías 7,14, que diz: porque o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz, e o seu nome será Emanuel. E também nós temos o mesmo Isaías 9,6, né? Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte,
Pai da eternidade e príncipe da paz. Temos ainda Isaías 53, de 3 a 7, que vai nos mostrar a morte de Jesus, profetizada por Isaías. Miqueias 5 e 2, o seu nascimento lá em Belém de Judá. Zacarias 9 e 9, a sua entrada em Jerusalém no domingo anterior à crucificação, montado em um jumentinho. E temos ainda aqui na revista Zacarias 12 e 10, a volta de Cristo em glória, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então ele veio como Messias. E como Messias, ele veio para cumprir os ofícios ministeriais. Que ofícios são esses? O ofício de profeta, sacerdote e rei. Esse é um aspecto importante que nós precisamos aprender sobre o ministério de Jesus. Enquanto esteve aqui na terra como Messias, enviado por Deus, ele exerceu o ministério profético. Ele foi profeta. Vocês se recordam que lá em João capítulo 4, quando ele encontra aquela mulher samaritana próxima ao poço de Jacó, ele revela a vida daquela mulher. Vai buscar o teu marido, disse ele a ela. Ela disse, eu não tenho marido. Ele disse, disseste bem, porque já tiveste 4 maridos. E este que agora estás com ele não é teu. E ela disse, veja que tu és profeta. Observamos que ao longo das escrituras do Novo Testamento, Jesus é reconhecido como profeta. Por exemplo, lá no capítulo 24 de Lucas, abra sua Bíblia, nós temos os discípulos no caminho de Emaús. Eles estão dialogando entre si, Jesus se aproxima deles para os interpelar, o que está acontecendo? E aí no versículo 19 de Lucas 24, a Bíblia nos diz que ele lhes perguntou quais, e eles lhe disseram, as que fizeram, dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Então Jesus era reconhecido como profeta. Inclusive, aqueles críticos de Jesus não reconheciam ele como profeta porque diziam que não havia profeta oriundo da Galileia. Mas isso não é uma informação correta, porque os alunos da classe juvenil sabem, que acabamos de estudar agora no trimestre anterior, sobre os profetas menores e os alunos mais aplicados, e já vou deixar aqui essa primeira tarefa, né? Entre os profetas menores havia um que era oriundo daquela região da Galileia. Então você, meu caro aluno da classe juvenis, do trimestre anterior, né? Do trimestre anterior, qual o profeta menor que é oriundo daquela região da Galileia? Então essa informação do Novo Testamento de que não havia profeta na Galileia não é verdadeira, porque a Bíblia nos mostra um profeta que é oriundo daquela região da Galileia. Se você sabe quem é, coloque lá a resposta no grupo do WhatsApp da classe juvenis e será uma benção. Vou deixar essa tarefinha aqui para vocês. Os novos também, se quiserem, podem. Os que estão chegando agora, né? A Marissa, o Lucas e o Igor também podem ir atrás dessa informação. Vocês vão se surpreender. Bem, queridos, Jesus veio então, cumpriu aqui na terra o ministério profético. Depois de morto e ressurreto, ele ascendeu à glória do Pai e agora, assentado à destra da majestade na glória, ele está exercendo hoje e agora o seu ofício de sacerdote, de sumo sacerdote. E a Bíblia nos mostra isso, por exemplo, na carta aos Hebreus, no capítulo 7, versículos 23 e 24. Abra a sua Bíblia e acompanhe comigo. Hebreus, capítulo 7, versículos 23 e 24, onde nos diz o seguinte: E na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, porque pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Glória a Deus. Então, aqui em Hebreus há outras referências a esse respeito, mostrando Jesus como o nosso sumo sacerdote, que está hoje ao lado do Pai intercedendo por nós. Isso é maravilhoso. Porque Paulo escreveu aos Romanos, diz que o Espírito Santo intercede por nós perante o Pai com gemidos inexprimíveis. Mas enquanto o Espírito Santo, que hoje está na terra e habita na igreja, que é o corpo de Cristo, intercede ao Pai, o Filho, na glória, ao lado de Deus, também intercede por nós. Aleluia. Então, quando nós estamos fracos, quando estamos desanimados, quando queremos desistir, quando queremos nos assombrar, quando o medo nos assola, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus,
o nosso intercessor para clamar por nós. Se recorda que quando Jesus disse para Pedro, Pedro, o diabo me pediu para cilindrar a tua vida, mas eu intercedi por ti para que tu não pereça. Então, mesmo o Senhor que intercedeu por Pedro, é aquele que também intercede por nós. E por último, nós temos Cristo como Rei. E nós já aprendemos sobre isso. Ele virá glorioso, né? Sobre as nuvens do céu para reinar neste mundo. Essa, em linhas gerais, é o primeiro tópico da lição e o segundo. Mas o terceiro tópico, ele traz uma aplicação mais direta para cada um de nós. Porque eu quero falar para vocês sobre 3 chamados de Deus para a nossa vida. O primeiro chamado é chamado para a salvação. Lá em Isaías 55, primeiro, nos diz, vós todos que tendes sede, vinde às águas, e todos vós que não tendes dinheiro nem preço, vinde comprar e comer. Sim, vinde, comprar e comer vinho e leite. É uma chamada para a salvação. O mesmo Isaías 55, versículo 3, nos diz, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Isso é Deus chamando o homem para a comunhão, chamando o homem para a salvação. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, a Bíblia nos traz um chamado, em primeiro lugar, para a salvação. E cada um de nós que aqui estamos, eu creio que já atendeu a esse chamado. Mas os benefícios da salvação incluem um chamado para essa salvação. E nessa salvação, Deus nos dá outros privilégios. Por exemplo, a chamada para a salvação nos permite desfrutar da glória de Deus. Por exemplo, lá em 1 Pedro 5 e 10 e 2 Pedro 1 e 3, nós temos essa informação, depois você lê na sua Bíblia, que nós agora em Cristo podemos compartilhar desta glória que está junto ao Pai. Quando somos chamados para a salvação, também fomos chamados para a vida eterna. 1 de Timóteo 6 e 12. Fomos chamados para a vida eterna. E quando eu falo de vida eterna, não é a vida que não apenas a vida que não terá fim, é a qualidade da vida, é uma vida diferente. Como o Senhor disse, é uma vida em abundância. Glória a Deus. É uma vida plena, uma vida verdadeira, um significado de viver. Quem tem a Cristo, quem atendeu o chamado da salvação, ele é feliz, ele é alegre, ele é bem resolvido, porque ele provou da água da vida que Cristo oferece. A chamada para a salvação também nos dá a oportunidade de termos comunhão com o Filho de Deus. 1 Coríntios 1 e 9, fomos chamados à comunhão. Sim, porque agora lavados pelo sangue de Cristo, temos acesso ao Pai. Podemos nos aproximar de Deus, porque no pecado Deus é santo. Deus não pode se aproximar de pecadores. Mas quando somos alvejados pelo sangue de Cristo, Ele nos recebe. E a salvação nos permite ter esse privilégio de ter comunhão com o Filho de Deus. E por último, os benefícios da chamada da salvação também nos dá a oportunidade de uma mudança. Nós saímos das trevas e viemos agora para a luz, da morte para a vida, da maldição para a bênção. 1 Pedro 2 e 9 nos fala isso. Nos fala que nós fomos transportados das trevas para a luz. Mas, amados, além do chamado para a salvação, nós temos também o chamado de Deus dirigido para a nossa vida no que diz respeito ao nosso comportamento. Deus nos chama para assumir a postura de filho de Deus. É aquilo que nós estamos aprendendo com o nosso pastor agora na carta aos Efésios. De 1 a 3, do capítulo 1 a 3 é o que Deus fez por nós para nos salvar. Do capítulo 4 ao 6 é o que nós precisamos nos comportar agora no nosso procedimento em relação agora à nova vida com Deus. Os cristãos foram chamados a viver de maneira digna da vocação. Vocação é chamado. Veja, por exemplo, na sua Bíblia, na carta aos Efésios, que nós estamos aprendendo na classe de adultos com o nosso pastor nesse trimestre, na Escola Bíblica Dominical. Na carta aos Efésios, capítulo 4, Paulo diz, rogo-vos, pois, versículo 1, rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, o primeiro chamado é o chamado da salvação, mas quando você aceita esse chamado da salvação e você vem a Cristo, porque Deus oferece salvação ao homem, o homem responde
sim ou não, porque Deus respeita o livre-arbítrio do homem. E quando nós dissemos sim a Deus, recebemos a Ele como na nossa vida, recebemos o seu Filho como nosso Salvador. Agora, Deus espera de nós um comportamento adequado a esse chamado, adequado a esta vocação. Não podemos andar como andávamos antes. Agora devemos andar em novidade de vida. Somos nova criatura em Cristo Jesus. Então nós somos chamados a viver de modo digno da vocação. Efésios 4, de 1 a 3. Fomos chamados a andar em santidade, conforme nos mostra 1 Tessalonicenses 4 e 7. E Deus espera de nós então isso. O chamado para a salvação e o chamado para ter um comportamento adequado com a nova posição que assumimos em Cristo Jesus. Como é que é a sua conduta? Como é que é a sua posição? Como é que é o seu comportamento? Você brilha como luzeiro de Cristo? Né? É o que Deus espera de nós. Essa lição nos leva a esta reflexão de que fomos chamados para a salvação, mas também fomos chamados para estar diante de Deus como Ele quer que estejamos, como filhos autênticos do Pai. E por último, para encerrar, há o chamado para o serviço. Deus chama pessoas para servi-lo. Primeiro ele chama para a salvação. Depois ele chama para assumir uma postura adequada à nova vida em Cristo. E por último ele chama para servi-lo. Todos nós somos chamados para servir. Veja, por exemplo, o que está em Mateus capítulo 4, versículo 19. Esse chamado para servir, né, que nós já estamos aqui observando, já lemos também nossa leitura diária. Em Mateus 4,19, o Senhor disse, vinde após mim, é um chamado, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aleluia. O primeiro chamado é para a salvação, o segundo é para mudança de vida, nova postura, novo comportamento. Mas é também um chamado para ser pescador de homens. Como Jesus também ensinou, pregou e curou, ele espera também isso de nós. Precisamos ensinar a palavra, precisamos pregar a palavra, compartilhar Cristo com as pessoas. E também precisamos, em nome de Jesus, crer que Deus pode nos usar para curar pessoas. A Bíblia nos mostra que nós também podemos fazer isso. Em Mateus 28:19, Jesus disse que precisamos fazer discípulos. Como é que se faz discípulo? Ensinando. Em Marcos 16:15, ele disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Precisamos ouvir esse chamado e pregar. E também em Marcos 16:17, a palavra de Deus nos mostra que também fomos chamados para ministrar cura àqueles que padecem. Veja comigo, querido, em Marcos 16, capítulo 16, versículo 17 e 18. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Glória a Deus. Isso é um chamado de Deus para cada um de nós. Fomos chamados para fazer discípulos, para pregar o Evangelho e para curar os enfermos. Chamado para a salvação, chamado para novo comportamento, assumir uma postura digna da vocação que fomos chamados. E em terceiro lugar, o chamado para servir, para ensinar a palavra de Deus, para pregar a palavra e para curar os oprimidos de Satanás. Glória a Jesus. Por último, meus amados, quero deixar aqui mais umas tarefinhas para vocês. Vocês podem colocar lá no grupo de WhatsApp, lá da nossa classe juvenis da escola dominical. Então, além daquela primeira tarefa, já passei, quem é o profeta menor, oriundo da região da Galileia? Tá? Então, a segunda tarefa, eu vou colocar lá depois por escrito, no grupo, mas eu já vou adiantar agora aqui, na aula. Eu quero que vocês me citem dois personagens bíblicos, um do Antigo Testamento e outro do Novo Testamento, que foram chamados por Deus para servi-lo antes de nascer, ainda no ventre de suas mães. Chamado antes de nascer. Quem Jesus chamou? Quem Deus chamou no Antigo e no Novo Testamento antes de nascer? Me digam quem são esses, e citando lá a referência bíblica, tá bom? Segunda tarefa, apresente referências bíblicas que apresentam Jesus, que apontem Jesus, o Messias, exercendo seus ofícios ministeriais de profeta, sacerdote e rei.
Onde na Bíblia aparece Jesus exercendo a função de profeta, de sacerdote e de rei? Eu quero que vocês coloquem lá. Profeta e a referência. Ele como sacerdote, a referência. Jesus como rei, a referência. E por último, eu quero que vocês me tragam textos bíblicos dos evangelhos em que Jesus aparece ensinando a palavra, pregando a palavra e curando as pessoas. Uma tarefa muito fácil, não é verdade? Então, vocês são os alunos inteligentes, vamos fazer essa tarefa rapidinho. Deus abençoe a todos. Vamos orar encerrando esta aula de hoje. Recebam mais uma vez meu carinhoso abraço. Estamos orando para esses dias serem abreviados e que possamos estar todos juntos, breve, breve, muito breve, próximos uns aos outros. Que Deus abençoe vocês, que Deus nos guarde. Vamos orar para encerrar esta aula. Amado Deus e bondoso Pai, obrigado, Senhor, por esta oportunidade de poder compartilhar a tua palavra com estes jovens. Tu foste enviado a este mundo para cumprir teu ministério e o fizeste com fidelidade. Tu és o mesmo que estás hoje ao lado do Pai para interceder por nós e que voltarás, Senhor, triunfante para reinar sobre este mundo. Dá a estes jovens desta classe de escola dominical a capacidade de te servir, de te amar, Senhor, e de viverem de modo digno da vocação que foram chamados. Sim, porque eles foram chamados por ti, ainda jovens, para te servir, para te amar e para desfrutar das bênçãos da salvação, da comunhão que tu tens dado àqueles que se aproximam de ti. Eu te rogo por cada um deles, que o Senhor os guarde, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guie, meu Pai, para que os teus planos nas suas vidas sejam estabelecidos, em nome de Jesus. Amém. Para o Senhor a todos. Deus abençoe.